Boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Vamos mais para uma meditação, no dia de hoje, que está em Marcos 5, a partir do versículo 35, que tem o título Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Perguntou Jesus. Então sentiram um grande temor e dizia uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor, Coisa maravilhosa, A nossa vida, eu tinha um esboço aqui a respeito dessa palavra aqui, que eu já tinha ministrado ela em janeiro de 2021. E eu estava aqui folheando aqui os meus achados, a minha Bíblia, procurando uma palavra para me alimentar, porque nós precisamos desse alimento todo dia, Todo dia eu faço meu devocional pela manhã, mas eu não tive tempo, de estar compartilhando com os irmãos, estou compartilhando agora, Então a nossa vida é um barquinho que está deslizando na imensidão deste mar chamado vida, não é verdade? E no decorrer deste percurso, vêm as tempestades naturais, os fenômenos da natureza, que são chuvas, ventos, tempestades, terremotos, maremotos, e vai por aí. Mas Jesus está no seu barco, Ele está no meu barco, Ele está no seu barco. Aleluia! Tudo vai voltar ao curso normal. É só por um instante, por um momento, que nós vamos passar por essa tempestade, por esta, agora pouco mesmo, choveu 2 dias ou 3 dias direto, Teve cidades lá em Minas Gerais que alagaram, pessoas perderam casa, mas eles não perderam a vida. Jesus está no meu e está no seu barco. Tudo vai voltar ao curso normal, eu tenho certeza. Mesmo que nós venhamos perder alguns bens materiais, Mas Jesus está no nosso barco, porque Ele é o autor da criação. E tudo Ele criou. E deu instrução através dos profetas. E nos deixou um manual, uma bússola, Deixou a sua palavra, que fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus, falando tete a tete conosco. Olha, eu vou te dizer uma coisa com certeza, experiência minha com Deus. Eu tenho vivido situações difíceis, eu tenho feito propósito. Muitas vezes nós queremos algo de Deus, nós sentimos falta de alguma coisa para preencher a nossa vida. Tem uma lacuna, um vazio, mas não é um vazio de Deus, um vazio emocional, um vazio material, algo que você deseja, do fundo do seu coração, que você ora e você pede a Deus, Vou dar um exemplo bem claro. Você é solteira, você quer um namorado, quer um esposo, quer um noivo, e você se encanta com pessoas
que não é do teu âmbito, que não está dentro do teu círculo ali, que não pertence, né, ao teu povo, é um povo diferente. Mas você se encantou, você se apaixonou, você quer, né? E você ora, você faz propósito, você fala com Deus, né? Mas muitas vezes Deus diz não. Mas sabe como é que Deus diz não para gente? Deus nos mostra sinais, né? Cada dia, cada tempo, Deus vai nos mostrando os sinais. Você está orando e Deus está mostrando os sinais. Filho, não é para você. Filho, não é esse. Filho, não é o momento. Aguarda mais um pouco. Eu estou ouvindo a tua oração. Eu estou recebendo a tua oração. Mas nós, né, estamos ansiosos, como sempre, né? Esta vida ansiosa que nós levamos, que nós não temos paciência para esperar, para nada. Nós queremos, né, muitas vezes, dar uma ajudinha para Deus. Nós não queremos esperar o agir de Deus. Mas quando você tem intimidade com Deus, quando você tem intimidade com Deus, Deus vai te confrontar, Ele vai falar contigo, Ele vai te dar o entendimento, Ele vai te dar a visão. Mas muitas vezes você, mesmo Deus te mostrando, te dando sinais, você está insistindo numa coisa que você está vendo que não é para você, que Deus não te deu, que Deus não delegou. Entendeu? E Deus, né, e Deus nos pergunta, quando aquele povo está naquela tempestade, né, que é aqui no versículo, né, voltando aqui para a nossa palavra, né, aqui no versículo 40, né, Deus fala assim, por que sois tão tímidos, né? Nós temos timidez até para ter ousadia de falar com Deus, né? Na palavra do Senhor, né? De ministrar, de falar aquilo que Deus mandou, né? Você fica tímido, fica temoroso, mas você não ouve, mas Deus está falando o tempo todo, Deus está mostrando. Então, nós sentimos, né? E nós sentimos isso, e eu estou passando até por uma situação parecida, né? Porque eu só prego assim, porque eu vivo a palavra. Eu só prego aquilo quando eu não vivo, quando eu não passo. Por isso, eu tenho certeza que eu vou passar em algum momento, né? Que, na verdade, não é a falta de fé, né? Nós temos temor da palavra do Senhor. E é esse temor que nós temos do Senhor, essa intimidade que nos faz frear, que nos impede da gente cair no erro, cair no pecado, né? E muitas vezes a gente até cai, mas Deus ainda estende as mãos. Nós somos julgados o tempo todo, né? Quando Deus nos chama como profeta nessa terra, muitas vezes os profetas de casa não têm honra, né? O profeta de casa, ele não tem honra. Quando você faz algo grandioso no nome de Jesus, porque não é você que faz, é a graça de Deus que faz, né? É a graça de Deus que te alimenta, que te sustenta, né? A gente estamos assim, nós que somos cristãos, é como se nós estivéssemos no Big Brother, porque nós somos visados por todos. Nós somos olhados, nossa maneira de falar, de se vestir, de conversar, de sorrir. E muitas vezes nós ficamos calados, né? Deus manda a gente falar, a gente fica calado. Deus manda a gente ir e nós não vamos. Deus manda a gente, né, fechar a boca e a gente não fecha. Deus manda a gente vigiar, a gente não vigia. Deus manda a gente orar, a gente não ora. Entendeu? Mas nós temos que estar atentos, porque a palavra de Deus tem nos confrontado todo dia. Todo dia. E Deus dá sinais, assim como Ele dá para o profeta, né? Muitas vezes nós vamos consultar o profeta. Se você sabe que a irmã é de oração, ou o irmãozinho que é usado por Deus, né? Você quer ir lá conversar com ele, falar do teu problema, pedir para ele orar para que Deus falar, se o véu já foi rasgado e se você já tem livre acesso ao Pai. Não é verdade?
E todos nós somos julgados diariamente, mas não temos que olhar para o julgamento, porque Jesus foi julgado também. Jesus só praticou o bem. Jesus não tinha mal nenhum, não tinha culpa de nada, mas ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi para a cruz, né? Jesus, ele passou, foi afrontado, né? Foi envergonhado perante o povo, mas Jesus nos chama, ele nos chama todo dia, filho, ele nos chama a santificação, ele nos chama para a frente, adiante, para que nós sejamos, que nós não ficamos parados, ele nos chama para nós avançarmos, para nós caminharmos, para nós estarmos, né, à frente, para a gente não temer o que pode fazer o homem. Jesus nos libertou, o sangue na cruz nos justifica, né? Muitas vezes as pessoas querem nos acusar, Satanás quer nos acusar, mas o sangue de Jesus nos justifica, foi ele que morreu por mim e por você, que nos libertou. Nós fomos comprados a preço de sangue. Não tema o mar, não tema a tempestade, terás grande calmaria, basta tão somente que creia, né? E presta atenção naquilo que Deus está falando, que os profetas falam, quando o teu pastor está pregando, né? Muitas vezes você vai na igreja, vai num culto de consagração, de oração, pedindo a Deus para usar o profeta para falar contigo. Eu muitas vezes, que eu já pensei, né? Já até chamei, vamos na igreja tal, porque Deus usa muito aquele profeta, que eu quero que Deus... Mas Deus já está falando comigo aqui todo dia através da Bíblia. Por que eu não... Né? Só falta você... Acorda, criatura, eu estou falando contigo, entendeu? Só falta isso, né? Porque Deus tem dado sinais, ele tem mostrado, quando nós oramos, que nós pedimos algo a Deus, que não é um caminho que nós queremos a seguir, Deus vai nos mostrando detalhes, ele vai dando detalhes, ele vai dando sinais. Aleluia, que aquilo que você quer hoje, que você almeja, que você deseja, amanhã pode ser uma grande tempestade na tua vida. Hoje está calmaria, está uma calmaria, mas amanhã pode ser uma grande tempestade. E muitas vezes você vai perder a tua razão, vai perder a tua fé, vai perder a tua comunhão, vai perder a tua unção, a tua graça, teu vaso vai ficar rachado, a tua aliança rachada, e sair de dentro do meio é mais fácil é mais fácil a pessoa te tirar do meio do que você trazer a pessoa para dentro do meio. Presta atenção, não vamos nos contaminar com manjares, eles são até bonitinhos, atrativos aos nossos olhos, mas Deus está falando comigo e está falando contigo. Olha a tempestade que está se formando, né? Deus é a bonança, se Deus está conosco no nosso barco, a calmaria. Mas muitas vezes nós queremos viver em tempestade, porque nós buscamos com as nossas próprias mãos a tempestade. Então presta atenção na palavra de Deus, leia, medite, creia tão somente no Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra em nome de Jesus.